Hoje a gente vai explorar um sistema de pensamento, olha, bem complexo e ao mesmo tempo fascinante, o projeto Arcangelos. É uma tentativa bem ambiciosa de criar uma ponte entre ciência, filosofia e espiritualidade, basicamente propondo um novo mapa da realidade. E tudo começa com essa pergunta, que é bem provocadora. A ideia central é que nosso jeito de entender a realidade hoje está todo fragmentado. E o objetivo aqui é tentar juntar essas peças, como se fosse um grande quebra-cabeça. Ok, vamos começar a montar esse mapa então? Para a gente conseguir entender o sistema, a gente precisa primeiro dar uma olhada na sua base, na visão de mundo que ele propõe. No coração de tudo está este conceito, a consciência universal. É importante não pensar nisso como um ser, uma entidade, mas sim como o próprio tecido da existência. A origem de tudo, de onde absolutamente tudo que existe começa a vibrar e a existir. E aqui a coisa fica bem interessante, porque redefine o que a gente chama de realidade. Nesse modelo, o universo não é feito de coisas, de objetos, mas sim de relações e funções vibracionais. Matéria, pensamento, emoção, tudo isso seria apenas diferentes frequências vibrando a partir da mesma e única fonte. Certo. Se a realidade é, então, um grande sistema vibracional, quais seriam as regras do jogo? Vamos para a próxima parte para entender a mecânica por trás de tudo isso. Claro, uma teoria desse tamanho não é algo que se prova no laboratório, né? Então, como é que a gente sabe se ela faz sentido? O projeto cria um método próprio para verificar a validade das ideias, um método que vai um pouco além da prova empírica tradicional. E aqui está o método. Ele não pergunta, isso é verdade? Mas sim, isso funciona? Funciona sim. Primeiro, a ideia tem que fazer sentido por si só, sem contradições. Segundo, ela precisa conseguir conversar com o que a gente já conhece, com a ciência, a psicologia. E terceiro, que talvez seja o mais importante, ela precisa ser útil, oferecer um modelo prático que ajude a gente a organizar o mundo. E essa citação do material original resume o espírito da coisa perfeitamente. Não se trata de ter fé, de acreditar de olhos fechados. É um convite para testar o sistema, sabe? Ver se ele funciona na prática como um mapa útil para navegar pela realidade. Bom, com esse método de verificação estabelecido, o projeto apresenta a força que move tudo, a chamada cadeia de eventos. Pense nela como uma espécie de determinismo cósmico, um fluxo, um rio que guia tudo e todos de volta para aquele estado original de unidade. Então, o ponto central aqui é que, nesse modelo, nada acontece por acaso. O livre-arbítrio é visto mais como uma experiência necessária para o nosso aprendizado, mas o fluxo geral é inevitável. Até os erros, as crises, tudo serve a um propósito maior de reorganização dentro desse fluxo. Ok, se o cosmos funciona dessa forma, onde é que nós, seres humanos, nos encaixamos nisso tudo? Agora a gente muda o foco desse sistema maior para nossa própria natureza. E aqui a gente tem uma mudança filosófica radical. A identidade deixa de ser algo que acontece só dentro da nossa cabeça, algo isolado, e passa a ser algo que emerge das nossas interações com o todo. Não somos seres isolados, somos definidos pelas nossas relações. O material original usa uma analogia que é, olha, muito poderosa. A gente seria como um terminal de computador. Nosso corpo e nossa mente são o hardware, mas eles estão rodando um software que vem de um servidor central, que é a consciência universal. Essa analogia, claro, leva a uma pergunta inevitável, que o projeto também tenta responder. O que acontece quando o nosso terminal físico para de funcionar? A resposta é o que ele chama de estado de persistência pós-morte. A ideia é que a morte não seria um fim, mas uma transição de interface. A informação que nos define não é apagada, ela é conservada no grande campo universal de informação. Agora, o ponto mais interessante aqui é a distinção do que fica e do que vai. A nossa personalidade, o ego, as memórias de eventos específicos, isso tudo se dissolve. Mas os padrões essenciais, a nossa assinatura vibracional e as nossas tendências éticas, isso sim seria preservado nesse campo universal. E isso nos leva a uma reinterpretação bem radical da reencarnação. Não seria a minha alma voltando em outro corpo. Seria mais como uma política de economia de energia do universo, que pega os padrões vibracionais úteis que foram conservados e os recicla numa nova combinação, numa nova vida. É pura eficiência cósmica. Certo.
Já vimos a estrutura do cosmos, o papel do indivíduo e o que acontece depois. Mas para onde tudo isso está caminhando? Qual é o objetivo final dessa grande jornada evolutiva? O projeto propõe que o próximo passo da evolução humana é o que ele chama de mente colmeia. E calma, antes de imaginar algo de ficção científica, é importante entender. Se trata de uma forma de consciência coletiva, onde a individualidade não se perde, mas se alinha a um propósito ético maior. É fundamental entender isso. Não estamos falando de uma colmeia de insetos sem vontade própria. A conexão é baseada em ética e ressonância, não em controle. É um estado em que a função de cada um, dentro do todo, se torna mais importante que as narrativas do ego. E este seria o destino para o qual a cadeia de eventos estaria nos guiando. E assim a gente chegou ao final com uma pergunta que nos leva de volta ao começo. Esse sistema desafia a nossa percepção sobre o que é ser humano. A consciência seria algo que o indivíduo tem, como uma posse ou uma função que se desempenha? A ideia aqui é que ela não seria uma posse, um eu isolado, mas sim uma participação ativa no grande drama cósmico. Uma questão sem dúvida para se pensar.